Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. O que o Natal nos faz refletir? Cristo nasceu para salvar as famílias? Qual o legado que Maria e José deixaram? Porque Jesus Cristo é o único Filho unigênito do Pai. O que seria a condescendência do Pai por nós? Quais são as maiores razões para o nascimento de Jesus Cristo? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. Então, como todos nós, na verdade, sabemos, nós estamos comemorando a última aula dessa semana do Vem Segue-me desse ano 2022, do Velho Testamento. Então, como essa aula é uma aula especial sobre o Natal, eu escolhi uma mensagem aqui para falar sobre o nascimento de Cristo, a importância do nascimento de Cristo. Então, eu gostaria de iniciar, antes que eu me esqueça, desejando um Feliz Natal a todos os que esse ano todo assistiram os vídeos, se inscreveram, compartilharam, né? Deram os seus comentários também. Então, muito obrigado. Lembrando que para o ano que vem eu vou continuar com esses vídeos e nós vamos estar estudando Vem Segue-me, o curso do Novo Testamento. Eu espero que nós possamos aprender juntos sobre a vida de Cristo e muitos exemplos, né, como nós aprendemos no Velho Testamento. Que tudo fala de Cristo, né? Então, no Velho Testamento nós vimos e encontramos e na verdade identificamos, né, muitos protótipos de Cristo, né? E agora nós vamos ver o Novo Testamento a partir do ano que vem. Todas aquelas coisas que os profetas do Velho Testamento falaram, profetizaram, os grandes homens e mulheres, né, vai se concretizar no Novo Testamento. Então eu gostaria de lembrar, né, para que aqueles que ainda não se inscreveram no canal se inscrevam, ativem lá o sininho, compartilhem e, por favor, convide os outros, né, a partir do ano que vem, do ano novo, de nós iniciarmos um novo curso do Novo Testamento, ok? Então, essa primeira parte sobre o Natal, sobre o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a importância, né, desse evento, que foi o evento mais importante na face da Terra, o nascimento de Cristo e tudo que ele fez e que ele pôde, na verdade, proporcionar a nós, né? Então, iniciando aqui, eu gostaria de falar um pouquinho da importância e a razão do nascimento de Cristo, né? Deus, isso tudo estava no plano de Deus, né? O nascimento de Cristo, qual é a razão principal? E era realmente para salvar as famílias. Então, que nós possamos lembrar que a família é um projeto de Deus, faz parte do plano de salvação, né? Se nós formos estudar lá no guia do estudo, para nós podermos ter uma definição oficial da igreja, né, em relação a o que é considerado a família, né? Às vezes algumas pessoas pensam que a família é só o casal que tem na verdade filhos, né? E vamos ver qual é a visão, né, do Evangelho em respeito à família. Então diz o seguinte, no guia de estudo, na palavra família, diz assim: nas Escrituras, o termo família refere-se ao marido, à mulher, aos filhos, e às vezes os outros parentes que vivam sob o mesmo teto, ou sob a tutela do chefe de uma família. Uma família também pode compor-se de um só dos genitores e seus filhos, de um casal sem filhos ou mesmo de uma pessoa que viva só.
Então essa é a posição oficial do Evangelho sobre a família, né? Então, o que nós podemos aprender sobre isso? Lá em Gênesis 18, 19, e eu vou tirar como exemplo esse exemplo de Abraão, e que eu acredito que, como nós estudamos a história no Velho Testamento sobre ele também, muitas coisas que aconteceram, que o profeta Abraão revelou a nós, por ordem do Senhor, a importância das famílias, né? E ele foi o, vamos dizer, o exemplo disso, o protótipo de Cristo nisso tudo, né? E o próprio exemplo da família dele, né? Então lá em Gênesis 18, 19, nós encontramos lá, porque eu conheço, o Senhor dizendo sobre Abraão, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor. Então olha que interessante que o próprio Senhor está falando de Abraão, ele está dizendo, porque eu o conheço. E eu sei que ele vai ordenar os filhos, a esposa, depois dele. Olha a palavrinha interessante aqui, depois dele, ou seja, ele vai ser o exemplo primeiro. Ele não vai ser aquele pai, patriarca que vai empurrar, mas ele vai convidar as pessoas a virem onde ele está. Como Leí fez, Leí convidou sua família para vir na árvore e ele já estava na árvore. Ele não disse vai lá na árvore, ele já estava lá e chamou eles para onde ele estava. E com Abraão a mesma coisa. Então, e o próprio Senhor disse que sabia disso, que ele iria ensinar a família pelo exemplo. Então, depois dele, que guarda o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele falou. Então, todas aquelas promessas que foram feitas pudessem ser cumpridas. Então, existe um folheto da igreja, né? Conforme nos é dito no folheto, pai, considere sua responsabilidade, e esse folheto é muito interessante, ele tem muitas coisas importantes sobre a família, e a responsabilidade tanto do pai quanto da mãe. E parte desse folheto ele diz o seguinte: a responsabilidade primordial de pais e mães é sua família. Então vamos lembrar que os pais precisam colocar isso na sua mente, né? Então vamos lembrar que alguns vídeos desse ano do Velho Testamento, um vídeo intitulado A Teologia da Família. Então aqueles que não assistiram o vídeo, eu os convido a assistir o vídeo. É A Teologia da Família. E lá nós vamos entender de uma forma mais detalhada, né, o que é esperado dos pais. Então essa responsabilidade, trabalhando juntos, os pais, eles podem conseguir o tipo de lar que o Senhor espera, demonstrando amor e consideração recíprocos. E pelos filhos poderão formar um reservatório de força espiritual que nunca se esgotará. Então é isso que nós temos que proporcionar aos nossos filhos. Certas famílias negligenciam a formação desse lastro para os seus filhos, fiando-se unicamente na onda de outras fontes. Muitos pais, por isso que a gente tem falado em algumas aulas, né, de que o evangelho ele é um auxílio para a família, né? Então a família tem que aprender tudo no lar, ir na igreja, se lembrar do que aprendeu. E vamos ver aqui o que diz. Muitos pais dependem da escola dominical, do seminário, do instituto, mas uma barragem assim construída é como se fosse de pedras e galhos, cheia de fendas e buracos, que desmorona quando vem a tormenta. As auxiliares da igreja são muito importantes e todos deveríamos participar das bênçãos que nos oferece. Então é importante nós participarmos, né, do evangelho, das aulas, daquilo que pudermos fazer. Só que ele diz, entretanto, nunca deveríamos permitir que substituam os pais e as mães. Ou seja, as auxiliares não desobrigam os pais e as mães da responsabilidade de ensinar os filhos no Evangelho de Jesus Cristo. Abraão construiu um forte reservatório espiritual para o seu filho Isaac. Um reservatório que nunca secou. E vemos assim Isaac tornar-se um dos grandes patriarcas do Velho Testamento.
O presidente Joseph F. Smith, um dos profetas da igreja, ele diz: recebemos alguns valiosos conselhos nesse sentido. E ele disse o seguinte: deixai o Espírito de Deus tomar posse de vossos corações, ensinai vossos filhos, em espírito e poder, apoiados e fortalecidos pela prática pessoal. Deixai-os ver que sois sinceros e que praticais o que dizeis. Não permiti que vossos filhos fiquem sujeitos a especialistas nessas coisas, mas ensinai-os pelo próprio preceito e exemplo dentro do lar. Então, o presidente Joseph F. Smith está dizendo: não permita que o mundo ensine os seus filhos. Especialistas, né, do mundo ensine, mas existem muitas ajudas que deveriam ser usadas como auxílio depois de tudo que o pai e a mãe já fizeram, né? Assim como o evangelho. E aí então, sede vós mesmos especialistas nas doutrinas da verdade e do evangelho. Fazem com que vossas reuniões, escolas e organizações, ao invés de serem nossos únicos ou principais mestres, sejam um complemento ao que ensinamos e praticamos no lar. Doutrina do Evangelho, volume 2, página 47. Seguindo esse conselho, veremos o Senhor sorrindo diante de nosso empenho. Encontraremos a paz nascida no cumprimento do dever com o coração puro. Então, que nós possamos pensar a respeito disso. Agora, por que talvez alguns estão, puxa, mas o que tem a ver o nascimento de Cristo com a família, responsabilidade dos pais? Porque, na verdade, Cristo, com um propósito do plano de salvação, nasceu para salvar as famílias. Ensinou a doutrina pura e verdadeira de como as famílias devem viver para ter sucesso. Então, esse é o propósito maior, para que possamos ter sucesso. A maior responsabilidade de um pai e de uma mãe, no último dia, vai ser se eles fizeram tudo que estava ao seu alcance, sinceramente, diligentemente, para levar os seus filhos aonde eles vão se encontrar. Então, que nós possamos ter essa visão. Porque Cristo não morreu em vão, ele morreu com um propósito. Ele na verdade, passou e fez o sacrifício para nos resgatar a todos nós, que temos convênios com Deus, que escolhemos Cristo como nosso Salvador. Então, que nós possamos pensar a respeito disso. Falando de pais, então, por isso que eu dei esse início, né? E que nós possamos deixar o nosso legado também, né? Então, até alguns vídeos de algumas aulas anteriores, intitulado Qual é o seu legado? Quem não assistiu, eu convido a assistir, vai falar sobre isso, a importância dos pais serem o exemplo e deixarem um legado para os seus filhos, né? Mas um legado alinhado com a vontade de Deus. Uma das coisas também que nós podemos, agora também falando em pais, né? Vamos falar um pouco de Maria e José, que foram os pais terrenos, né? De certa forma, na verdade, Maria, né, foi a mãe terrena, né? E José foi o pai adotivo, né? Nós vamos entender isso, já vou falar um pouco sobre isso. O exemplo de José e Maria. Foi na vida pré-mortal que os filhos e filhas fiéis de Deus receberam as primeiras lições de retidão e se tornaram seguidores de Jesus. Alguns foram pré-ordenados como profetas, outros, sem dúvida, designados a serem pais, mães e esposas de profetas. Não é impróprio, portanto, crer que Maria e José hajam sido escolhidos naqueles remotos conselhos pelo Pai Celestial, como guardiães terrenos de Jesus Cristo. A Maria foi concedido o privilégio e a responsabilidade únicos de trazer ao mundo o grande Jeová, que é Cristo no Velho Testamento, no qual ele obteria um corpo de carne e ossos, experiência mortal, e continuaria sua missão para redimir a humanidade. Então, nós vamos entender aqui, por isso que nós aprendemos na doutrina que Jesus Cristo é o único, né, considerado, né, pelo Pai Celestial como o Filho primogênito e unigênito.
e por quê. Então nós vamos daqui a pouco ler uma escritura aqui que nós vamos entender essa doutrina, a importância, ou por que razão que Cristo foi, né, unigênito, é porque ele foi o único, Cristo foi o único que foi gerado pelo Pai Celestial, tanto no Espírito quanto na carne. Nós fomos gerados no Espírito pelo Pai e na carne pelos nossos pais terrenos. Cristo não, ele foi gerado no Espírito e na carne pelo Pai Celestial. E a única, a única pessoa mortal foi Maria, né? José, ele foi o pai adotivo de Jesus Cristo. E nós vamos entender a doutrina e a importância disso. Por isso, da importância dele ter nascido para obter um corpo de carne e ossos. Agora, vamos entender também, muitas das vezes perguntam, mas por que ele teve que nascer na época que ele nasceu, no meio do povo que ele nasceu? Por quê? Em 2 Nef 10, se nós somos lá, 2 Nef 10, no versículo 3 a 5, nos explica isso. E tudo isso está embutido no plano de salvação, né? Quando o plano de salvação, já desde a pré-existência nós o conhecíamos, a gente já sabia todas as coisas. Nós, na verdade, não nos lembramos desses detalhes todos por causa do véu do esquecimento. Mas isso foi nos apresentado, por isso que nós aceitamos, né, Cristo como nosso Salvador e o plano de Cristo, né, que ele iria cumprir. Então vamos pensar o porquê que Cristo ele nasceu na época que ele nasceu, no meio daquele povo que ele nasceu. Então, em 2 Nef 10, 3 a 5 diz o seguinte: portanto, como vos disse, é necessário que Cristo, pois na noite passada o anjo informou-me que este seria o seu nome, venha aos judeus. Isso foi o Jacó, irmão de Nef, ensinando, mais ou menos 545 antes do nascimento de Cristo, antes de Cristo. Mas ele havia recebido a revelação e ele está revelando. Então Jacó está dizendo aqui que foi revelado a ele que um menino ia nascer e o nome dele seria Cristo e seria o Salvador. Pois na noite passada o anjo me informou-me que esse seria o seu nome. Ele venha aos judeus, aos que são a parte mais iníqua do mundo, e eles o crucificarão, pois assim deseja nosso Deus. Então vamos lembrar, nós vamos ver aqui um detalhe, numa outra escritura, que nós vamos ler depois, que essa foi a razão, era o desejo de Deus, fazia parte do plano, né? E Cristo aceitou isso. E diz assim: nenhuma outra nação na terra crucificaria o seu Deus. Então, se Cristo nascesse em outra nação, aí ele explica aqui, ó, porque caso seus grandes milagres se dessem em outras nações, elas se arrependeriam e saberiam ser ele o seu Deus. Mas por causa de artimanhas sacerdotais, então vamos lembrar alguns vídeos anteriores, intitulado inclusive Artimanhas Sacerdotais. Eu estou explicando em detalhes o que isso representa. E de iniquidades, os de Jerusalém endurecerão a serviço contra ele, para que seja crucificado. Então nós vemos aqui que isso tudo já estava no plano, né, do Pai Celestial, a importância do nascimento, o propósito do nascimento, né? E Maria e José foram escolhidos especialmente para essa responsabilidade, né? Então, falando agora da importância, nós vamos entrar no detalhe que eu falei, nós vamos ler aqui no livro de Mórmon. Vamos ler aqui então. É fundamental, é importante nós, na verdade, sabermos que Maria é mãe terrena de Jesus e que José era o marido dela. Considere as implicações de Maria e José como pais terrenos e guardiães de Jesus. Então, na verdade, fala pais terrenos no sentido de que eles foram os pais que criaram ele, educaram ele, porque na infância ele tinha que receber essa educação. Mas, para gerar Jesus Cristo, apenas Maria foi, porque ele foi gerado espiritualmente por Deus e fisicamente por Deus também.
ok? Então ele diz, Jesus Cristo é o primogênito do Pai, em espírito, e o unigênito na carne. O tema central das Escrituras. Então, o que quer dizer o Filho unigênito? Então, na verdade, o propósito maior dele ter sido escolhido para ser o Filho unigênito, ou seja, ele foi gerado tanto no Espírito quanto na carne pelo Pai Celestial, é que por causa disso, ele herdou o poder de dar a vida e ele também tinha o poder de tomar novamente a sua vida, como nós sabemos. Então, como nós já vimos em algumas outras aulas, eu já falei sobre isso, que ninguém matou Jesus Cristo, ninguém tinha esse poder de matar Jesus Cristo. Ninguém teria essa autoridade a não ser que Deus desse. Se nós somos em João 19, Cristo, ele ensinou isso através até num momento triste, angustiante, né? Porque esse foi o momento em que ele estava já nas mãos de Pilatos, onde o povo estava pedindo, os judeus estavam pedindo para crucificar Cristo. E aí, lá no João 19, de 9 a 11, aconteceu o seguinte: e entrou outra vez no pretório e disse a Jesus. Então Pilatos entrou lá onde Jesus estava preso e disse, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos perguntou para ele e ele não respondeu nada. Aí no no versículo 10 diz assim, disse-lhe pois Pilatos, não me falas a mim? E aí Pilatos disse para ele, não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Que ousadia, né? Um homem achar que ainda tinha o homem natural, né, do poder, né, E o versículo 11, então, ele diz o seguinte, respondeu Jesus, então, quando ele disse, você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou mandar crucificar? E Jesus Cristo, então, ensina esse princípio para nós podermos entender. Ele disse assim para Pilatos, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Então, isso já estava no plano. Deus, como nós vimos aqui em 2 Nef 10, diz lá no versículo 4, né? Não, diz no versículo 3, no finalzinho, diz assim, pois assim deseja nosso Deus. Então Deus desejava que fosse assim. Então Deus permitiu que isso acontecesse também. Agora, uma das razões por que ninguém poderia ter, porque a entrega de Cristo por nós, para nos resgatar, teria que ser, na verdade, voluntária. E se os homens tivessem poder para matar Cristo, não seria voluntário, né? Então tem vários contextos da história que nós temos que entender. Um dos contextos também, de uma forma equivocada, que alguns falam que Judas teve que ser o traidor para dar efeito na história, porque alguém teria que trair para entregar Cristo nas mãos dos judeus e tudo mais. E na verdade isso não é verdade. Judas se tornou traidor por escolha própria, porque Cristo se entregaria. Quantas vezes os apóstolos, tentando proteger Cristo, ele disse, ainda não é chegada a minha hora. E já a partir de algum momento depois, ele dizia, agora é chegada a minha hora. Então, ele sabia exatamente do plano, ele sabia exatamente o momento que tinha que fazer isso e o que ia acontecer. Então aqui, Jesus Cristo é o primogênito, porque ele foi o primeiro gerado do Espírito, e o unigênito na carne. Por quê? Porque por causa disso ele herdou esse poder de dar a vida voluntariamente e tornar a tomar. E na ressurreição nós sabemos que aconteceu isso. Do Pai, da parte do Pai, né, ele herdou a imortalidade. E da parte da Maria, da mãe, ele herdou a mortalidade. Por isso que ele tinha o poder de dar a vida e tornar a tomá-la pela imortalidade. E nós vamos ver então depois uma escritura aqui clara a respeito disso. Uma outra coisa que é importante nós entendermos e compreendermos é por que Jesus Cristo é chamado unigênito na carne. Então nós vamos ler primeiro Nef, eu convido vocês a abrirem as suas escrituras para acompanharem. Com certeza talvez vocês vão ter
algum sentimento, queiram anotar alguma coisa. Então abram lá 1 Nef 11, do versículo 14 a 23, e nós vamos entender esse contexto todo. E aqui, olhando esses versículos, nós vamos ver aqui o seguinte, do versículo 14 a 23. Se nós notarmos o livro de 1 Nef 11, o Espírito estava ensinando o Nef. Claro que o Espírito podia muito bem mandar a Nef sentar lá e falar: Nef, vamos aqui que eu vou te ensinar o que tem que ensinar e ensinar tudo. Mas o Espírito queria entender o nível de entendimento, de fé de Nef, né? E ele foi fazendo perguntas. Se nós notarmos aqui, desde o início do capítulo 11, no versículo 2, diz aqui: e o Espírito perguntou-me: que desejas tu? Ele perguntou para Nef. E Nef, no 3, respondeu: desejo ver as coisas que meu pai viu. Ou seja, não que ele duvidasse do pai, mas ele queria ter experiência própria. Como nós aprendemos em vários vídeos que eu reafirmei isso, que nós temos que aprender a saber por nós mesmos, né? E aí então o Espírito perguntou para ele: acreditas que teu pai tenha visto a árvore da qual falou? Né? E aí ele falou: sim, acredito, porque ele queria ter a mesma experiência por ele mesmo sobre a árvore da vida, né? Embora ele acreditava na palavra do pai dele como profeta. E aí nós vamos notar em várias, que é um padrão aqui, né? Linha sobre linha, é um padrão que o Espírito estava ensinando, né, filho? Se nós formos ver no versículo 8, diz aqui: e aconteceu que o Espírito me disse, olha. Então lembrar que esse olhar olha, busca conhecimento, o que é que você está entendendo? Olha, veja, busque, né? No versículo 12 também, e aconteceu que ele me disse, olha. No 13, e aconteceu que olhei e vi, né, a grande cidade. Então depois dele buscar, porque ele queria, o Espírito falou: ok, você vai acreditar? Então olha, busca. No versículo 14 então, que é o versículo que nós vamos observar agora, e aconteceu que vi os céus se abrirem. Então o Espírito falou: olha, e ele falou: olhei e vi. E aí o que ele viu? Que os céus se abriram. E um anjo desceu e pondo-se na minha frente disse: Nef, que vês tu? Então, mesmo ele poderia até dizer o que estava vendo, mas o Espírito perguntou para ele: o que é que você está vendo? O que é que você está entendendo dessa visão que você está tendo? No 15 ele falou assim: e eu respondi: uma virgem mais bela e formosa que todas as outras virgens. E aí então o Espírito fez outra pergunta para ele e falou para Nef: conheces tu a condescendência de Deus? Então, o que seria ser a condescendência de Deus, né? Só que a resposta de Nef, né, nós já vamos entender aqui, mas a resposta de Nef foi o seguinte: e disse-lhe, Nef disse para o Espírito, sei que ele ama seus filhos, né? Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Ele falou: olha, eu sei que Deus nos ama, mas eu não sei todas as coisas, o significado de tudo, né? Então, o que seria a condescendência de Deus? Então, como nós estamos vendo lá, é ceder voluntariamente, concordar com a vontade alheia, né? O Elder Bruce R. McConkie, ele ensinou: o Pai Celestial sendo exaltado, ter se tornado individual, literalmente o pai de um filho mortal gerado por uma mulher mortal. Então essa foi a grande condescendência. Deus, então, vamos dizer assim, no sentido da condescendência, ele cedeu voluntariamente, né? E na verdade ele desceu ao nível do homem, né? Para que ele pudesse resgatar o homem. Então ele permitiu que o seu filho, seu único filho, descesse para nos salvar e resgatar. Então, quando o Espírito perguntou se ele conhecia a condescendência, né, falou que conhecia o amor, que sabia que Deus amava, mas não conhecia todas as coisas. Então, o Espírito ensinou para ele: olha,
É o amor de Deus. Então vamos ver lá no 18. E disse-me ele, o Espírito: Eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus segundo a carne. E aconteceu que eu a vi ser arrebatada no Espírito, e depois de haver sido ela arrebatada no Espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me dizendo: Olha, então mais uma vez, está vendo? Linha sobre linha. E eu olhei e tornei a ver a virgem carregando uma criança nos braços. E disse-me o anjo: Eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. Sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? E aí então Néfia respondeu: Sim, é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens, e portanto a mais desejável de todas as coisas. E falou-me dizendo: Sim, e é a maior alegria para a alma. Então, a árvore de Deus, nós sabemos que o fruto é a demonstração do amor de Deus. E o maior amor de Deus foi esse, de dar o seu único filho, permitir que seu único filho morresse por nós, para que ele pudesse nos resgatar, né? Tivesse esse poder para nos resgatar. Então, como Néfi, que o Espírito ensinou ele, olha, e ele olhou e ele viu, nós também podemos buscar esse testemunho pessoal sobre a importância do nascimento de Cristo. Que a gente sabe que hoje, né, dia 25 de dezembro, nós comemoramos mundialmente o dia de Natal, ou a lembrança, né, do nascimento de Cristo. Embora nós realmente saibamos que a data oficial do nascimento de Cristo não é 25 de dezembro, né? Mas como essa é uma data mundial, então nós acompanhamos isso como uma lembrança, uma comemoração, relembrando o nascimento de Cristo, a importância do nascimento de Cristo e os propósitos, né? E que nós possamos entender isso, né? Na segunda parte dessa aula, nós vamos estudar um livro, o livro de Alma, onde nós vamos entender de uma forma mais detalhada o propósito maior do nascimento de Cristo, ok? Nessa primeira parte eu abordei a importância do nascimento, para nós podermos entender e saber por nós mesmos que foi o grande e puro amor de Deus por nós, por isso que Ele permitiu que tudo isso acontecesse. Então eu espero que nós possamos ter aprendido, né, e lembrar do propósito maior. Então, né, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem com todos. Então, até a segunda parte dessa aula e muito obrigado.